Brasil não será boa noite, mas boa noite Portugal, boa tarde, talvez Brasil. Vamos só deixar as pessoas entrar e depois então vamos dar início à nossa sessão. A Nina diz que é boa tarde, final de tarde no Brasil. Ok, boa tarde então para os nossos colegas brasileiros aqui presentes. A Silvana diz que já é boa noite após as 18. Então pronto. Então estamos em sintonia. Aliás, estamos sempre em sintonia. Boa noite, Cristina. É bom ver nomes que nos têm vindo a acompanhar desde o primeiro dia. É muito bom sinal. Pedro, se calhar nós dávamos início. Vamos embora. O que parece? Sim. Então, boa noite a todos. Aqui estamos nós para mais uma sessão no âmbito da Semana Internacional de Aulas Abertas sobre esta visão multidisciplinar da intervenção assistida com animais. Espero que as sessões tenham sido até ao momento interessantes e que tenham de facto promover aqui partilhas e este domínio e nesta área da intervenção assistida. Hoje temos, é com muito prazer que dou as boas-vindas a uma sessão com o Pedro e que vai ser orientada pelo Pedro e que vai no fundo dar-nos aqui, ele depois vos explicará seguramente melhor, mas que vos vai dar aqui uma visão prática desta questão da intervenção assistida com animais e numa perspectiva ou num olhar se calhar mais centrado no animal não tanto como nós temos vindo a falar sobre o que é que o animal pode trazer para a educação, pode trazer para a justiça, pode trazer para a área da saúde, etc. E, portanto, acho que daquilo que vou conhecendo desta área, acho que ninguém melhor do que o Pedro para nos falar sobre isto, e, portanto, é com um prazer muito grande que hoje abro a sessão para o Pedro poder nos dar o prazer de o ouvir e de aprendermos com ele. Pedro? Muito obrigado. Muito obrigado. Sabes que as tuas palavras para mim são muito gratificantes e que fico muito honrado pelo facto de saber que permanentemente estás aí e que foste tu que fizeste questão de abrir a aula de hoje. Muito obrigado uma vez mais por estares sempre desse lado. Em relação a esta semana e aquilo que têm sido as aulas práticas desenvolvidas durante esta semana, foi exatamente isso. Eu deixei para os especialistas nas mais diversas vertentes abordarem dentro da perspectiva deles aquilo que tinha sido o input que a presença dos cães tem vindo a trazer aos projetos deles, que acabaram por se tornar os nossos projetos. Portanto, e achei por bem que estas partilhas fossem feitas e desenvolvidas em primeira mão por eles e, naquilo que me diz respeito a mim, trazer então um pouco mais agora a perspectiva do lado canino, se me permitem a expressão, e criar aqui uma visão não só prática, mas também consciencializar sobre aquilo que é o outro lado, que não podemos descurar. Para levarmos a cabo esta aula aberta, eu gostaria de o fazer em 3, 4 andamentos distintos. Num primeiro andamento, nós enquadramento do cão, a questão da proteção jurídica e de que forma é que estas alterações, estas mudanças de paradigma têm vindo a mudar a nossa maneira de abordar a preparação dos cães no que concerne às intervenções assistidas com animais.
Em segundo lugar, falarmos então daquilo que é a preparação e o enquadramento para as mais diversas especialidades, as mais diversas vertentes, porque temos vindo a falar em contextos de justiça, temos vindo a falar em contextos de saúde, temos vindo a falar em contextos de educação e poderemos vir a falar em muitos outros, desde que, e foi colocada essa questão, creio que ontem, em relação a outros contextos, e aqui é desde que o animal esteja efetivamente preparado e seja feita uma instrumentalização adequada para que ele possa estar dentro ou ser utilizado dentro de outras vertentes. Em terceiro, dar-vos uma visão prática daquilo que tem sido o percurso, neste caso, da equipa da Pet Behavior em relação às intervenções assistidas com animais. E por último, porque é não só um projeto pioneiro em Portugal, mas que pessoalmente me toca muito a abordagem à presença dos cães num contexto de justiça, num contexto judicial, de que forma é que isto se processa, e partilhar convosco algumas ferramentas. E como tiveram a oportunidade, não sei se alguns dos alunos que estão aqui, perdão, alguns dos participantes, os alunos eu sei que estiveram da nossa pós-graduação, mas alguns dos participantes tiveram a oportunidade de ouvir da parte da tarde do Dr. Joaquim a partilhar um dos nossos casos e o sucesso que foi. Portanto, abrir aqui um bocadinho mais e partilhar convosco algumas das ferramentas que nós utilizamos e e como é que se processa a estratégia, a planificação e o desenvolvimento das intervenções assistidas num contexto de justiça. Antes de nós, de facto, então iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de partilhar uma história convosco, uma história que é a minha história e que, ao fim e ao cabo, nos vai trazer até ao dia de hoje. Todos os projetos começam com uma história pessoal. O meu projeto não é diferente, é o meu projeto, é a minha história, e de facto em 2001, quando iniciei a minha formação no âmbito, como se costuma dizer, da sinotecnia, ou seja, da valência e da prestação, da utilização do cão, aquilo que me foi passando ao longo dos anos é que o cão era uma ferramenta que estava ao dispor nas maiores vertentes que existem. É de facto que era assim que era apelidado, uma ferramenta, e já vamos perceber que este paradigma não está certo. E o que é um facto é que a entrada deste ser tão especial toldou tudo aquilo que havia em mim como ser humano, como homem. E desde 2001 até 2010, sensivelmente, muito se passou em relação ao meu crescimento, ao meu amadurecimento. Este cão, de facto, proporcionou-me memórias e vivências e experimentar situações únicas, e passou ele próprio por uma necessidade de adaptação única, porque estamos a falar de um cão que deu os primeiros passos, porque eu conheci este cão com 5 meses, e este cão foi se adaptando às minhas necessidades profissionais, e estamos a falar de um cão que desenvolveu especialidades no âmbito de ordem pública, no âmbito de resgate. Estamos a falar de um cão que conseguiu salvar mais de 400 vidas em situações de missão de resgate nacional e internacional, mas aquilo que efetivamente me fez... peço desculpa porque não consigo não me emocionar, mas de facto aquilo que me fez olhar e perceber qual a missão deste cão na minha vida foi o facto de como ele interagia com os meus filhos, ao qual os meus filhos, eu tinha uma guarda partilhada, ou seja, de 15 em 15 dias eles estavam comigo, e aquilo que acontecia era que sempre que eles estavam comigo eles pediam para estar na presença do Tico, e o que é um facto é que o cão os abraçava, não consigo explicar-vos porquê, mas os abraçava da mesma forma que me abraçava a mim todos os dias quando chegava de manhã. E de facto isto foi muito marcante. Foi igualmente marcante
que antes de se reformar, nós recebemos um desafio que foi então através deste desafio que acabamos por chegar onde estamos hoje, onde o TIC foi proposto num projeto piloto na GNR, e a professora Hélia falou sobre isso na quarta-feira, onde os cães em pré-reforma, digamos assim, iam às escolas desenvolver atividades com crianças com dificuldades de aprendizagem, com necessidades especiais, e o que é um facto é que o Tico foi um dos cães eleitos, e a partir desse dia realmente tudo mudou. Vou pedir-vos, vou partilhar um pequeno vídeo convosco, porque foi o vídeo que lançou a inauguração, ou seja, quando eu fundei a Pet Behavior em 2014, foi quase imediato à partida do Tico, e foi aqui que eu entendi e percebi que tinha que fazer e dar continuidade àquilo que ele me tinha trazido, e vou partilhar um vídeo convosco que promoveu a Pet Behavior inicialmente. Bom, nesta foto foi o último dia que estive com o Tico ao serviço, e na outra é a foto com que eu acordo todos os dias e me deito todos os dias. Podemos dizer que muitas vezes dizem que eu faço evangelização ao Tico, ou o culto ao cão, mas o que é um facto é que esta mensagem está muito presente e merece ser aprofundada e analisada,
E tem sido efetivamente este o caminho, e é graças a este caminho que hoje estamos aqui. É graças a procurar todos os dias perceber, graças a todos os dias não prestar o culto, mas procurar e fazer a mobilização para a ação. Muitas vezes é entendida como provocação. E desde já peço desculpa se durante a minha aula aberta vos provocar um pouco. Mas o que é um facto é que esta provocação quer dar-vos, chamar-vos para a ação, quer mobilizar-vos para um caminho. Não digo que seja o caminho certo, mas acredito que é o caminho correto, porque o respeito que tenho pelas intervenções assistidas, pelos terapeutas que fazem parte desta área, a paixão e o amor que eu tenho em relação às terapias assistidas ou às intervenções assistidas, eu tenho que fazer isto, eu tenho que provocar, eu tenho que fazer o chamamento à ação. E começamos já por aqui, que é um estigma que tenho tentado de alguma forma trazer para cima da mesa, nomeadamente tenho falado com alguns juristas especializados na questão do direito animal. E a primeira questão não se prende unicamente com uma questão de semântica, mas porque efetivamente não estou de todo de acordo, é que quando nós mencionamos intervenções assistidas com animais, esta terminologia deveria de estar ou deveria de ser alterada. Esta terminologia deveria de passar, ou esta nomenclatura deveria de passar por intervenções assistidas entre animais. Porque quando nós mencionamos que, afinal, qual é o papel do cão nas intervenções assistidas entre animais? O cão desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de uma percepção positiva numa determinada situação. Ele cria um contexto de emoções agradáveis, emoções positivas. Não vou aprofundar, mesmo porque os diversos especialistas durante a semana estiveram a falar sobre estas questões, mas, então, e afinal, para o cão, qual é o papel do utente? Qual é, efetivamente, o retorno que o cão sente em relação à interação com os utentes? Portanto, é isto que é importante mudarmos, é por aqui que este paradigma tem que ser alterado. E se nós, no limite, olharmos para esta mudança, não só na questão da semântica, mas também no paradigma, as intervenções assistidas entre animais, o utente tem que obrigatoriamente também desenvolver um papel fundamental na questão da percepção positiva onde o animal está enquadrado. Isto porquê? Porque nós estamos a falar de um ser vivo, mamífero, que tem características emocionais, que tem necessidades de estabelecer vinculações afetivas, que tem necessidade de criar links sociais. É sensitivo e, embora num caminho muito mais lento, mas que tem vindo a ser progressivo ao longo dos últimos anos, começa a ter proteção jurídica, começa a lei a defender estas características do cão e de outros animais. Aqui vamos basicamente cingir à volta do cão, mas começa a ter proteção jurídica. Portanto, faz muito sentido que nós nos questionemos qual, afinal, a abordagem para trazer o cão de intervenções assistidas para a sua preparação, de que forma, qual é a abordagem que nós devemos de fazer em relação à preparação ou à utilização do cão num contexto de intervenções assistidas. Como eu tive a oportunidade de dizer no início, e quando comecei a minha carreira no âmbito do recurso ao cão, nas mais diversas especialidades, ele sempre foi abordado como uma ferramenta. Era uma ferramenta que estava disponível para ser utilizada. Será que é isto? Será que é por aqui que nós devemos olhar ao recurso ao cão num contexto de intervenções assistidas? Eu não creio. Mesmo por todas as questões que abordámos anteriormente, todas as características que identificam o cão, nós temos que olhar para o recurso ao cão nas intervenções assistidas como alguém que está predisposto a colaborar connosco.
em que o ambiente e todas as necessidades face àquilo que é a implementação da intervenção assistida, o cão esteja sempre predisposto a colaborar. Assim sendo, remete-nos aqui outra questão, porque se queremos um cão colaborante, a maior parte das questões, e tem sido por aí muitas vezes aquilo que as pessoas me perguntam, mas afinal, qual é o cão adequado? A minha resposta é, mas afinal, será que o cão estará preparado para isso? Portanto, ou seja, independentemente de procurarmos um cão que seja o cão adequado, nós temos que perceber se efetivamente o cão é ou possui características que possam, de alguma forma, fazer com que ele seja um colaborador no âmbito das intervenções assistidas. Isto porquê? Porque não só para os utentes, mas também para o cão, este tipo de interação tem que ser um gerador de emoções positivas, porque está mais do que comprovado que quando um indivíduo está sujeito a um ambiente de emoções negativas, existe uma série de reações, uma série de consequências que vão debilitar não só o estado emocional, cognitivo, mas também de saúde a médio e longo prazo, neste caso em concreto, dos cães. Portanto, temos que olhar para esta questão de o cão não olhar e criar o estigma também, porque muitas vezes falamos nas raças A, B, C ou D para um determinado fim. Muito mais do que a questão da raça do cão, prende-se com aquilo que é, antes de avançarmos para este, aquilo que é a capacidade que o cão tem para poder ser utilizado como um colaborador. Numa perspectiva generalizada, é óbvio que todos eles têm um quadro de necessidades generalizado, ou seja, transversal. Nós sabemos que existem necessidades orgânicas associadas à espécie e estas necessidades prendem-se muitas vezes com uma boa alimentação, os bons cuidados profiláticos, uma boa higienização, portanto, promover o bem-estar do animal, todas estas necessidades se prendem com a questão orgânica. Mas o que faz de facto o cão um animal diferente é que ele possui todo um outro leque de necessidades, nomeadamente as afetivas, que promovem as relações e que, não sendo estas necessidades colmatadas, podem pôr em causa a qualidade de vida do animal. Para além das necessidades afetivas, nós temos também as necessidades sociais. Os cães têm que estabelecer links sociais entre os seus pares, e quando falamos da questão de links sociais, nós estamos a falar de links intra e interespecíficos, ou seja, links sociais dentro da própria espécie, mas também com outras espécies, onde está efetivamente inserido os seus tutores, os seus guias, portanto, todas aquelas ligações que eles estabelecem no dia-a-dia em contexto social. E por último, a necessidade de o cão aprender de forma positiva, que as suas experiências sejam, acima de tudo, resultado de experimentações com um retorno positivo. Isto porquê? Porque, de facto, e como já foi mencionado no slide anterior, as experiências negativas vão pôr em causa o estado de saúde emocional e cognitivo e o desenvolvimento do animal em idade de cachorro, em idade adulto e mais tarde em idade sénior. Quando falamos na necessidade então de perceber que cão adequado, para além de promovermos a satisfação de todas as necessidades, temos que olhar então aqui à questão de os traços de personalidade. Ou seja, durante algum tempo era um facto que não era um tema, digamos assim. Ou seja, o cão não tinha traços de personalidade. O que é um facto é que os traços de personalidade do cão em particular, os comportamentos que desenvolve, não sendo individualmente mensuráveis, mas no seu somatório,
podem ser mensuráveis e podem nos dar estes traços de personalidade. Conseguimos perceber quais são os traços de personalidade. E é a partir daqui que nós partimos, então, e aqui já remetendo um pouco para aquilo que é a metodologia e a doutrina de formação dos cães no âmbito da pós-graduação de intervenções assistidas com animais, aquilo que é preponderante desenvolver, que é a avaliação individual do cão. E através desta avaliação individual nós fazemos então a identificação dos traços de personalidade e a sua mensuração, para que assim que se consiga aferir as características dos traços de personalidade e através destes traços perceber, através desta mensuração, perceber em que escala estas características estão presentes nos traços de personalidade. E que características são estas? Estamos a falar de medo, de fobia, de timidez, de agressividade, de vinculação e de confiança. Individualmente, a avaliação e a mensuração destas características do traço de personalidade vão nos permitir então fazer a avaliação individual e perceber se estamos então ou não perante o cão adequado. Em termos de metodologia, o grande desafio tem sempre sido que a metodologia vá acompanhando não só as questões éticas, mas deontológicas da nossa formação na área das intervenções assistidas, e esta metodologia assenta essencialmente assenta em 4 pilares fundamentais. Ou seja, ela assenta sobre aquilo que é a incrementação e o controle de emoções positivas e a construção de condutas adequadas. Depois, num segundo pilar, a capacidade de interpretação das emoções negativas, não só do animal, mas também dos guias ou dos terapeutas. Em terceiro, a adaptação e o controle à presença de estímulos positivos e negativos. E, por último, a questão de nós garantirmos o recurso permanente a associações positivas. Um cão que tenha que gerar um ambiente de emoções positivas não pode de todo estar interiormente sobre stress que lhe gera ele próprio emoções negativas. Portanto, a nossa metodologia em termos de preparação dos cães para as intervenções assistidas assenta sobre estes 4 pilares e, acima de tudo, em termos de prática sobre aquilo que é a metodologia de treino, e os alunos da pós-graduação seguramente estão a ouvir e estão da teoria à prática a encaixar aquilo que eu estou a falar aqui. Portanto, em termos daquilo que é o desenvolvimento prático desta metodologia, aquilo que é preponderante é que, em primeira análise, em primeira instância, o cão estabeleça uma vinculação permanente e, ao contrário, com o seu guia, e que esteja preparado para fazer uma autogestão de estímulos positivos e negativos. Portanto, e esta é a primeira abordagem em termos práticos da nossa metodologia de trabalho com os cães de intervenções assistidas. De seguida, a preparação para o desenvolvimento das condutas, e é aqui que, através deste desenvolvimento de condutas, vamos fazer a apreciação das mesmas, nomeadamente a construção de condutas de obediência, condutas de obediência básica. Reparem que, em termos do desenvolvimento do trabalho que é feito, a vinculação é permanente. Portanto, e a vinculação a par das condutas são sempre alvo de reforço. É fundamental também ensinar e preparar o cão a retirar a vinculação quando assim é necessário. Isto por uma questão de equilíbrio e por uma questão de metodologia em termos daquilo que é, e também de gestão de esforço, em termos daquilo que é a prática do cão nas intervenções assistidas. Aqui, em termos práticos e em termos de avaliação, aquilo que é feito
durante a formação dos nossos cães é que se divide exatamente em 2 provas, onde numa primeira prova é feita a avaliação desta vinculação e a capacidade que o cão tem para gerir os estímulos positivos e negativos, e numa segunda prova é feita então a apreciação sobre aquilo que é o desenvolvimento das condutas básicas de obediência. Agora, entrando naquilo que é a questão prática das intervenções assistidas entre animais. Portanto, as intervenções assistidas entre animais, elas podem se desenvolver num contexto de terapia, num contexto de atividade e num contexto de educação. Isto só para fazermos um enquadramento daquilo que é o desenvolvimento prático das intervenções assistidas. Neste contexto, aquilo que acontece é que, seja em que área for, o cão funciona sempre como um catalisador para modificar o ambiente onde está inserido, modificar o ambiente terapêutico e trazer uma nova possibilidade sobre a expressão de sentimentos. O cão funciona também como um facilitador. Ele facilita a integração do setting terapêutico. Ele vai dar aos terapeutas, aos advogados, aos professores, ele vai dar esta facilitação para que eles possam promover aquilo que pretendem junto dos utentes. Depois o cão tem também uma função de projetar, ou seja, é muito fácil os utentes projetarem os seus próprios sentimentos, identificarem-se com o cão numa questão de emoção. E esta é uma das características também, o cão ser um elemento projetivo. E por último, a característica de ser também um elemento transitivo, ou seja, o cão pode funcionar como um objeto em que vai funcionar como transicional, permite ao utente estabelecer primeiro um vínculo com ele, por exemplo, e depois este vínculo acaba por ser estendido a outras pessoas, a outros pares, àquilo que se pretende que de facto se estenda em termos de vínculos. No que concerne ao cenário de intervenção real, e aqui a questão muito prática sobre o recurso e a utilização dos cães durante o ano de 2019 e 2020, embora em 2020 tenhamos tido algumas contingências face à pandemia, mas aqui é um facto, é que fomos mesmo assim desenvolvendo com os protocolos adequados, com as questões estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde, com as normas estabelecidas e cumprindo essas normas, mesmo assim durante 2020 pudemos levar a cabo não só na área da educação, mas também em algumas situações na área da saúde e no contexto de justiça. Portanto, e num bolo, no somatório total, 35% da nossa intervenção está relacionada num contexto de educação especial e 27% tem vindo ao longo destes 2 últimos anos também na área da formação, onde está também incluída a pós-graduação. 18% está associada à utilização dos cães em contexto de justiça, 9% em paralisia cerebral, 9% em lares, num contexto de demência e bipolaridade, e depois 2% da nossa intervenção tem sido em ações de sensibilização e de promoção no âmbito das intervenções assistidas. Em termos práticos, estamos a falar junto dos utentes de paralisia cerebral, estamos a falar de, antes de passarmos para este slide, nos utentes de paralisia cerebral estamos a falar em aproximadamente 200 horas de intervenção desenvolvida. Em lares também foi mais ou menos aproximado de 200 horas. Em contexto de justiça temos mais de 300 horas desenvolvidas em intervenções assistidas. Em escolas foram quase 700 horas de intervenção assistida desenvolvido. E por último, no âmbito da formação, e ainda não fechamos com a questão da pós-graduação, temos 340 horas de formação. Num contexto, e é aquele que nos define, e é aquele que de facto já tem muitas provas dadas em relação à presença do cão na educação assistida por animais, tem sido onde estamos desde 2016, a educação especial, temos abordado as diversas patologias, mesmo porque nem sempre é fácil
perceber de que forma é que qual é o enquadramento dado, de que forma é que os cães são utilizados num contexto de educação e nas escolas, e eles têm acompanhado, as equipas vão às escolas desenvolver junto de alunos de educação especial e maioritariamente estamos a falar de alunos com patologia associada ao espectro do autismo. Depois temos também alunos com síndrome de Down, paralisia cerebral, transtorno de hiperatividade e perturbações da linguagem. Contudo, muitas das vezes, e num contexto de educação especial, este também tem sido um paradigma que tem mudado, a lei 54 também vem dar aqui uma mudança que esperamos que possa ser convertida em termos práticos, mas o que nós defendemos é que a utilização e o recurso aos cães de intervenções assistidas não esteja apenas associado a crianças com determinadas patologias, que esteja também associado a crianças, falávamos aqui há dias de questões de bullying, falávamos aqui há dias, e tivemos, por exemplo, esta experiência em adolescentes com alguma dificuldade na sua questão de identificação de género. Portanto, temos aqui uma série de outras competências que podem ser trabalhadas no contexto de educação e que, de facto, estamos a mudar um bocadinho esse paradigma e tem sido, efetivamente, um caminho que nos tem deixado muito gratos, porque sentimos que, de ano para ano, temos mudado e temos contribuído para melhorar a qualidade de vida destas crianças, quanto mais não seja num contexto escolar. Muitas vezes acabamos por ter a partilha dos pais a dizerem-nos que em casa tiveram determinada intervenção e que acabam por ligar à presença do cão. Portanto, isto significa que esta questão do cão ser um elemento transitivo, efetivamente acaba por funcionar. Agora, e este é de facto o projeto que me deixa obrigado e que me faz sair da caixa permanentemente, mesmo porque o Dr. Joaquim o obriga a fazermos, a questão da utilização dos cães em contexto de justiça. De que forma é que isto funciona? Como é que nós articulamos? Bom, isto foi em termos teóricos e práticos foi demonstrado, mas o que é de uma forma muito simplista, a utilização do cão num contexto de judicial, é que existe uma estratégia efetivamente bem definida. O tribunal exerce uma função de autoridade, uma função de execução. A intervenção assistida com o cão e a equipa multidisciplinar que vai atuar exerce uma função de colaboração, uma função de vinculação, uma função de criar um contexto de emoção positiva. E vamos articulando desta forma. Aliás, ele mencionou hoje que muitas vezes eu pedia ajuda porque as equipas sentiam algumas dificuldades e era aí que o tribunal tinha que exercer a sua função como autoridade, e é esta a forma como as coisas vão sendo articuladas num contexto de intervenção assistida em contexto judicial. Partilho convosco aquele que foi a nossa primeira intervenção. Foi uma intervenção em que obtivemos um sucesso estrondoso. Também da parte da tarde o Dr. Joaquim acabou por falar sobre esta intervenção. É óbvio que é definido sempre, independentemente da intervenção, ou seja, do contexto, seja em termos de contexto de justiça ou de educação, existe sempre uma estratégia, é sempre delineado um plano para definir objetivos, mas em relação a este contexto de judicial, a estratégia inicial, por norma, é sempre criar uma empatia e um vínculo extremamente forte com o animal, com o cão, para que esta vinculação afetiva, esta vinculação emocional, possa servir possa servir como uma ferramenta para que se crie uma relação de confiança com os terapeutas. Depois,
em termos de estratégia, o nosso segundo passo é sempre desenvolver competências na criança. E quando estamos a falar de competências, estamos a falar numa primeira abordagem em competências emocionais e depois, eventualmente, depende depois da avaliação e de caso a caso, outras competências que possam ser necessárias, nomeadamente até escolares. Com esta menina que vamos falar, até competências escolares foram sendo desenvolvidas. Em terceiro lugar, em termos estratégicos, aquilo que se pretende sempre, e porque estamos a falar de situações de alienação parental ou de situações em que se quer estabelecer uma guarda partilhada, aquilo que se pretende é promover os laços entre os intervenientes. Acima de tudo, fortalecer o laço que possa estar quebrado, porque numa questão de alienação parental há sempre uma ruptura com um dos laços. Portanto, e em termos estratégicos, aquilo que se pretende é que se tente restabelecer esse laço, promover esse laço. Estão-me a ouvir? Estão? Ok. É porque a imagem parou aqui um bocadinho. Depois, eu não estou a acompanhar as mensagens, vou seguindo. Estão a dizer que sim, Pedro. Ok. Depois, em termos estratégicos, porque também já surgiu durante esta semana algumas questões em relação a isto, de que forma é que a gente realiza o processo de transição, de que forma é que nós podemos entrar e sair deste processo. Portanto, existe de facto um processo transitivo, é delineado um processo transitivo. E por último, muitas das vezes, e isso ainda acontece nesta situação em concreto, foi em 2018 e ainda há sensivelmente uma semana, 15 dias, nós tivemos a conversa com a mãe desta menina e com esta menina. Portanto, existe uma manutenção das relações. Embora se desenvolva um processo transitivo, mas há sempre a manutenção da relação e sabemos que, em última instância, quando alguma coisa não corre bem, nós estamos sempre lá e a relação que é estabelecida, esta empatia, este vínculo tão forte que é estabelecido, em situações de quebra, o vínculo está sempre presente. No que concerne àquilo que é então desenvolver as competências, estas competências, como eu disse anteriormente, estamos a falar das competências em que desenvolvemos o bem-estar emocional, criar emoções positivas, para que com estas emoções positivas se consiga, acima de tudo, reduzir os sintomas de ansiedade ou os sintomas de depressão que a criança está sujeita durante estes processos de alienação parental ou mesmo da questão da guarda partilhada. Portanto, há aqui diversos fatores associados em processos de guarda partilhada, nomeadamente, muitas vezes as crianças sentem que estão a trair um dos progenitores quando acabam por dizer que querem estar com o outro. Portanto, é preciso trabalhá-las no sentido em que elas se sintam bem com as suas próprias decisões, porque é necessário empoderar estas crianças e mostrar-lhes que elas também podem tomar decisões. E isto é feito através desta promoção de emoções positivas. Depois, muito importante é também promover a demonstração de afetos, porque muitas das vezes os afetos ficam aquém, especialmente quando estamos a falar na demonstração de afetos com a vinculação com o progenitor alienado. Aumentar a autoestima, estimular competências no âmbito da comunicação verbal e devolver então à criança o seu empoderamento, demonstrar-lhe que ela tem capacidade para se autoafirmar e demonstrar-lhe que também ela pode escolher o caminho sem nunca pôr em causa a relação que tem com um ou outro dos seus progenitores. Aqui temos, no caso da Maria Inês, uma questão, um vídeo em que vocês percebem onde ela está a interagir com o cão. Esta foi a nossa abordagem inicial, onde ela foi começar. Aprendendo, e a estratégia aqui passava pelo facto de ela perceber que controlava alguma coisa.
e que ela tinha alguém que vinculava e que de alguma maneira respondia àquilo que ela lhe pedia. Boa! Próxima! E através Bora, começa da a andar. promoção da Isso, interação com o cão sistematizada, onde mostrávamos que ela era capaz de liderar uma situação, que ela era capaz de gerir uma situação e que ela era capaz de ter do outro lado, mesmo a tomar a fazer estas tomadas de decisão, ela era capaz de ter do outro lado alguém que continuava a gostar dela. Portanto, este é um dos exercícios que nós íamos desenvolvendo de forma a promover estas competências. Aqui temos, enquanto estávamos a desenvolver estas competências, íamos avaliando as emoções que faziam parte da Maria Inês. Digo-vos que, e o Dr. Joaquim esta tarde teve a oportunidade de vos dizer isso, que isto era um processo que já se arrastava há sensivelmente 4 anos, e durante 4 anos, basicamente, nunca ninguém tinha conseguido perceber da Maria Inês as suas emoções, mesmo porque na reta final ela já entrava no tribunal muda e saía calada. Portanto, e esta, por exemplo, é uma das ferramentas que nós utilizamos para conseguir perceber de que forma é que emoções tão importantes a Maria Inês projetava não só nos cães e depois se identificava com elas. Por último, temos aqui, em termos de estratégia, a nossa estratégia em relação à Maria Inês foi efetivamente que ela conseguisse restabelecer os laços com o pai, ou seja, diminuir a reatividade que ela tinha à presença do pai, depois promover o contacto não só através desta presença, mas o contacto visual, promover a comunicação verbal e não verbal entre ambos. Tentámos também, para conseguirmos restabelecer os laços entre ambos, recriar situações de interação direta e indireta entre ambos e, por último, alavancar demonstrações de afeto e de emoções. Como é que nós sabíamos se estaríamos preparados ou se a Maria Inês estaria preparada para isto ou não? Através de mais outra ferramenta que disponibilizamos, fizemos esta comparação, esta projeção, onde queríamos tentar perceber o que é que ela sentia dentro das relações estabelecidas no seu seio familiar. Portanto, primeiro, mostrámos-lhe que a Frankie tinha uma família numerosa, com muita gente, através da árvore, e demos algumas características aos familiares da Frankie. E depois fomos tentar fazer esta projeção dentro daquilo que era o seio familiar da Maria Inês. Como vocês podem constatar, o pai está a branco. Portanto, isto para nós significou que neste preciso momento não era a altura certa para restabelecer e para trazer o pai até à presença e até às interações com a Maria Inês. Mais tarde, então, conseguimos, através deste restabelecimento de laços, fomos então conseguindo trazer o pai até às nossas intervenções. Reparem que aqui havia, no vídeo, já uma comunicação verbal, onde ela olhava para o pai e não havia já reatividade, e onde ela me dizia sempre, ele está a fazer isto tudo mal, Pedro, aquilo não é nada disso que se faz. E eu dizia, então diz para ele como é que se faz. E ela dizia, não digo. Então vá, então diz alto para mim, mas não digas para ele. Portanto, já havia o estabelecimento de uma comunicação verbal indireta, já tínhamos retirado a reatividade à presença do pai e já estávamos a criar estas situações onde conseguíamos uma interação entre ambos. Claro que aqui lá está a presença dos cães e no contexto, reparem que a Maria Inês estava sempre acompanhada do cão com o qual ela tinha desenvolvido todo o contexto e toda a intervenção, não só por uma questão securizante, mas porque de facto era uma forma dela se sentir confortável.
ia gerindo com a proximidade à Franchi, mas em termos estratégicos, esta foi a primeira vez que trouxemos o pai da Maria Inês para as intervenções e que começou logo a dar aqui alguns resultados. Depois, por último, temos então a questão do processo transitivo, ou seja, como é que nós, embora aqui confesso que a sorte protege os audazes, e imediatamente a Maria Inês quis adotar um cão. Portanto, e o processo transitivo foi relativamente fácil. Foi relativamente fácil porque através desta adoção e através da integração do cão, ela tomou a decisão que o cão iria ficar sempre com ela e então, com a adoção do cão, a condição que ela pôs ao pai quando restabeleceu as idas, primeiro começámos a ir almoçar, começámos a fazer treinos em conjunto, também com o cão dela, portanto, depois dos almoços começou a ir passar manhãs, começou a ir passar tardes, depois começou a ir aos fins de semana e foi-se então integrando e foi restabelecendo a ligação ao pai desta forma e hoje em dia o cão ainda é o cão, mas já deixou de ser o objeto transitivo, digamos assim, necessário para fazer esta transição. Em termos daquilo que falávamos da manutenção das relações, o início da nossa intervenção com a Maria Inês começou em junho e terminámos a nossa intervenção e restabelecemos o laço com o pai e demos por terminada a nossa intervenção em novembro. Ou seja, foram 6 meses, num processo que se arrastava há 4 anos. Continuamos a manter um contacto privilegiado com esta criança, fora de um contexto de intervenção, e existe uma supervisão por parte do tribunal, inclusive o Dr. Joaquim também esteve a dizer há pouco que tinha falado com a mãe da Maria Inês há bem pouco tempo, e continua a existir uma supervisão do tribunal e é desta forma foi desta forma que terminámos a nossa intervenção junto do processo com a Maria Inês. Termino, como começo, todos os dias. Resta-me agradecer-vos. É sempre muito honroso para mim partilhar aquilo que o Tico me deixou de mais nobre. Muito obrigado pela vossa participação e bem-aja a todos. Estou aberto a questões. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Bem, temos aqui agora temos aqui alguns comentários de agradecimento e obrigado pela tua partilha, que gostaram muito de ver principalmente estas estratégias que tu apresentaste aqui com a Maria Inês. Eu tinha aqui uma pergunta aqui para trás da Ivani, e portanto agora peço-vos que se tiverem questões para colocar ao Pedro que vão colocando aqui no bate-papo. A Ivani portanto, dizia há pouco: boa noite, gostaria de saber se podemos dizer que um cão-terapeuta utilizado nas intervenções pode ser considerado um cão de serviço, como por exemplo os cães-guias, cães para surdos, entre outros tantos. Foi naquela fase em que tu estavas a fazer um bocadinho aquela categorização, se pudermos chamar, Pedro. Sim, é assim, não temos ainda, e falámos durante a semana acerca dessa questão, não temos ainda o enquadramento jurídico, o reconhecimento por parte da intervenção dos cães de intervenções assistidas, como existe do cão-guia ou do cão de assistência. Portanto, têm um enquadramento e têm, digamos que, um reconhecimento distinto. A lei ainda não prevê a utilização dos cães de intervenções assistidas nos diversos contextos, mas é aí que estamos, é esse o nosso caminho, é essa a minha provocação todos os dias, é chegar até aí, é essa a minha mobilização. Sim. Pedro, temos aqui mais uma questão da Isabel, que pergunta que tipo de habilidades, imagino que tipo de estratégias é que os cães devem saber fazer, portanto, para o tipo de ações e de estratégias que tu vais utilizando, por exemplo, em contextos como este, não é? Da justiça. Sim, aquilo que está previsto na formação dos cães no âmbito da pós-graduação prende-se com a obediência básica, ou seja, estamos a falar de condutas de sentar, deitar, obedecer a chamada e
saber o cão conseguir andar junto, sem exercer pressão na trela, mas depois tem todas as outras competências que não têm a ver exatamente com a obediência, mas têm a ver com competências emocionais, o cão aprender ou conseguir gerir o toque de desconhecidos, o cão saber aceitar determinado tipo de manipulações. Portanto, mas em termos de comportamentos ou de condutas de obediência, estamos a falar obediência básica. No entanto, numa fase mais avançada de formação, é óbvio que quantos mais comportamentos o cão tiver adquiridos, mais rica torna a intervenção, mais possibilidades dá aos terapeutas de criar os contextos de intervenção. E condutas como o cão saber transportar coisas na boca, saber vocalizar a ordem, saber fazer determinados tipos de comportamentos, permitem que se consiga construir um maior número de exercícios, digamos assim, para que os terapeutas possam dinamizar ainda melhor a questão das intervenções. Temos aqui outra questão que é da Nica, além dos fatores que tu falaste da genética, não é? Da sociabilização, etc., se existe alguma restrição em termos de idade do cão? O que nós temos em termos de restrição é a idade mínima é 1 ano. Ou seja, enquanto o cão não tiver a sua formação no que concerne a questões de socialização, no que concerne a questões de temperamento, portanto, isto, por norma, é sempre promovido durante o primeiro ano de idade. 1 ano é a idade mínima para frequentar e para ser, digamos que, um aluno canino para as intervenções assistidas. A idade máxima depende sempre daquilo que é a característica do animal. Portanto, por isso é que eu defendo que, em termos de formação, o cão de intervenções assistidas deve ser um cão que está, na sua essência, na sua base, está sempre sujeito a emoções positivas, porque a médio e longo prazo isto vai interferir na qualidade de vida e vai prolongar a idade do cão. Portanto, não existe uma idade máxima, existe sim a capacidade, digamos assim, do cão conseguir responder e do nosso lado respeitar a idade que o cão tem e a capacidade que o cão possa ter para poder estar a desempenhar estas funções. A Edlene pergunta aqui se existe uma raça específica para atuar nas intervenções. Não existem raças específicas. Aquilo que eu partilhei inicialmente, quando nós falámos na questão de qual é o cão, não nos remete para a raça, mas remete-nos para os traços de personalidade do cão. Portanto, e é através da avaliação individual e da mensuração dos traços de personalidade que nós podemos selecionar o cão ou não para desempenhar o trabalho de intervenções assistidas. Anica, no seguimento, mas tu depois penso que acabaste por responder, no seguimento da idade, perguntava se entre 3 e 5 anos, imagino eu, é aceitável. E diz pastores, mas imagino que sejam pastores alemães, não é? Poderá ser, há muitos pastores. Mas, não sei. Mas o que é um facto é que depende de uma série de fatores, não é? Portanto, depende do quão estes 3 e 5 anos possam estar... No de 3, a priori, eu acredito que sim, mediante, lá está, a avaliação dos traços de personalidade. No cão de 5, era preciso tentar perceber uma série de critérios para poder aferir se efetivamente era um cão que ainda estaria a tempo de ser formado para as intervenções assistidas. A Joana Vidal pergunta, portanto, faz um comentário a dizer que é muito interessante aquilo que tu tens vindo a apresentar e pergunta como é que as intervenções são desenvolvidas. Em que contexto? Né? Joana, em que contexto? Em que contexto? Vi aqui um comentário em relação à utilização de pitbull. Não é? Sim. O que acontece é que, face àquilo que são os requisitos e as obrigatoriedades dos cães de raça potencialmente perigosa, e não querendo marginalizar estas raças, mas o que é um facto é que os cães de raça potencialmente perigosa nos obrigam a ter e a cumprir determinados formalismos legais. Portanto, e porque nem sempre
é fácil, nomeadamente estes cães são obrigados a ter permanentemente o assaime. Sempre que estão na via pública, estes cães têm que obrigatoriamente ter um assaime. Portanto, Portugal, e para nós desenvolvermos a intervenção assistida, muitas vezes o que iria acontecer é que o assaime tem que ser retirado. Face a esta ausência de enquadramento jurídico das intervenções assistidas, optámos por não trazer os cães de raça potencialmente perigosa para as pós-graduações, ou seja, neste momento não estamos ainda preparados para aceitar os cães de raça potencialmente perigosa. Aqui a Sandra estava a perguntar no âmbito Eu sei. Sim, Pedro? sim. Estás-me a ouvir? Diz, Ana, diz. É que eu acho que fiquei aqui com uma quebra de internet. A Sandra estava aqui a perguntar, no seguimento da pergunta da Joana, não é? Se no âmbito da educação especial, portanto, crianças com necessidades específicas, como é que é feita a intervenção? No âmbito da educação. Sim. No âmbito da educação, normalmente a intervenção é feita sempre num contexto escolar, onde está presente normalmente a docente responsável pelaquela criança, e é através de uma articulação com a docente e a equipa multidisciplinar, que pode ser um psicólogo ou pode ser até uma terapeuta ocupacional, e é esta articulação, e isto é a magia das intervenções assistidas, é que nós conseguimos juntar para uma só criança vários especialistas a trabalhar para ela. Portanto, e o que acontece é esta coadjuvação entre a docente e a equipa multidisciplinar, são construídas as sessões em específico, em concreto, para aquela criança, para se tentar alavancar as necessidades daquela criança. Podem ser necessidades emocionais, podem ser necessidades escolares. Portanto, é a professora que normalmente partilha as dificuldades que tem no dia a dia com aquela criança, e depois, em articulação com a equipa, são construídos os exercícios, as intervenções, para que se possa desenvolver e promover as competências das crianças num contexto escolar. Eu estou-me aqui a rir porque a Sandra diz, sendo ambiciosa, cria estratégias de ligação com o cão, mas se calhar temos que tirar a pós-graduação. Acho que sim, Sandra. Parece-me uma ótima ideia. Mesmo porque a nossa estratégia e a nossa metodologia assenta, e os alunos estão a ouvir, e estamos nesta fase, na parte final, para promover a avaliação, e eles sabem que o fundamental é estabelecer uma boa vinculação com o cão, e que o cão se senta sempre num ambiente, quando está inserido em contexto terapêutico, que aquela inserção seja sempre uma inserção num contexto de emoção positiva. Uhum. Está aqui uma série de comentários em relação às tais raças de cães, e também depois há aqui uma referência aos furões, né, que fiquei muito curiosa nesta intervenção com os furões, e que apesar da fama de mordedores, como dizem aqui, afinal eles até são amáveis e sociáveis, pelo menos estes. Pergunta aqui à Isabel, por acaso é uma pergunta muito interessante. Bem, não quer dizer que as outras não sejam, mas esta eu estou a dizer que é interessante porque eu pessoalmente já tinha pensado nisto, que é, existe voluntariado nesta área? Ou espaço para um voluntariado? Num contexto de intervenção diretamente com o cão, não existe. Ou seja, o guia e o cão, não existe voluntariado. E eu explico porquê. Porque a necessidade de manter o cão permanentemente preparado para isto tem que ter uma perspectiva muito profissional. Porque nós dependemos efetivamente do cão para alavancar as intervenções assistidas com animais. Num contexto em que estamos a falar de um terapeuta, ou neste caso um terapeuta, um psicólogo, um motricista ou um terapeuta ocupacional, aí sim existe voluntariado. Porque eu não tive a oportunidade de explicar, mas
a intervenção assistida, e quando nós falamos num contexto de terapia ou num contexto de educação, obrigatoriamente ela tem que ser feita por uma equipa multidisciplinar, ou seja, tem que estar um terapeuta, um técnico especializado e formado na área da saúde ou na área da educação. No caso de justiça pode ser um assistente social, pode ser um advogado, e tem que estar também um treinador ou um guia com o cão. Isto é uma obrigatoriedade. Portanto, respondendo à questão, eu pessoalmente aquilo que defendo é que num contexto em que estamos a falar o especialista ou técnico no trabalho com cão tem que ser efetivamente um profissional. Se estivermos a falar num contexto de um psicólogo ou outra especialidade que se queiram juntar e desenvolver o projeto, sim, pode voluntariar. É interessante. Peço desculpa porque agora devo ter ficado com pouca rede. Não sei se me estás a ouvir, Pedro. Estou a ouvir muito bem. Estou a ouvir muito bem. Eu estou aqui com alguns cortes. Sim. Portanto, a Joana está aqui a tentar esclarecer um bocadinho a perguntas que de alguma forma tu respondeste, portanto, que era o desenvolvimento em conjunto com o guia, o terapeuta e outros profissionais que formam a tal equipa. Pergunta aqui a Ana Beatriz se é possível utilizar o trabalho das intervenções assistidas como uma profissão. Bem, o Pedro é isso que faz, mas... É o que faço. Podemos acumular outras, não é? Inclusive hoje de tarde o Dr. Joaquim também falava nesta questão, que todos os elementos da equipa externa, da consultoria externa dele, que acumulavam outras funções, não é? Portanto, podemos efetivamente utilizar o trabalho das intervenções assistidas como profissão, contudo, lá está, acumulando com outras atividades, é perfeito. Mesmo porque, por norma, nós estamos sempre restritos a questões de horários escolares, os projetos são renovados anualmente, portanto, esta é sempre uma restrição, é sempre um handicap, digamos assim. Portanto, pode ser feito como uma profissão, mas que também que encaixa perfeitamente a acumulação com outras atividades, com outra profissão. Bem, acho que as questões que nós tínhamos eram estas, acho que não temos mais nenhuma. Não sei se mais alguém quer deixar uma última questão ao Pedro. Se não, se calhar, Pedro, eu dava-te aqui a palavra para fazeres assim um último testemunho sobre esta questão, desta visão mais transversal sobre a intervenção assistida entre animais. Acho que já aprendi. Vês, consegui mobilizar-te. Não sei se me vou lembrar sempre, e no fundo darmos por terminado este dia, se calhar com um testemunho do Pedro final sobre este tipo de intervenções. Olha, aquilo que tenho para dizer em repto final é que efetivamente a missão que o Tico me deixou tem vindo a cumprir-se. Quando eu olho para esta semana de aulas abertas e que estamos também a contar com os nossos irmãos do outro lado do oceano, e vejo um juiz, vejo psicólogos, vejo uma diretora de escola, vejo uma professora de educação física que preside uma CPCJ. Vamos ver... que é educadora. Educadora. Vamos ver amanhã uma assistente social. Portanto, vejo todas estas vertentes a identificarem a importância da proximidade e daquilo que é a presença do cão na vida das pessoas, faz-me sentir que provocar tem valido a pena. Portanto, é este o caminho. Se alguma vez tive dúvidas, cada vez mais tenho certezas. É para lá que queremos caminhar. Resta-me, uma vez mais, dizer que fico muito agradecido e que fiques desse lado, não só tu, mas todos os outros,
neste caminho que temos que percorrer. Olha, muito obrigada, Pedro. De facto, ainda bem que tu me provocaste, gostei muito da tua provocação e podes continuar a fazê-lo. E há aqui uma série de testemunhos a agradecer e a agradecer as partilhas e os conhecimentos que foram partilhados até agora nesta semana. Ainda temos mais um dia para fechar esta nossa semana e de facto eu acho que é um bocadinho o testemunho global, pelo menos até ao momento nas sessões em que eu estive presente, é este agradecimento muito grande para esta semana que foi tão rica em termos de conhecimento e de partilha de experiências e de conhecimento em torno desta questão da intervenção assistida entre animais. Duas vezes na mesma sessão. Muito boa noite a todos. Um resto de um final de dia, para alguns mais final do que outros, e espero amanhã poder ver-vos também nas sessões que amanhã vão acontecer. Muito obrigada à vossa presença e até amanhã. Até amanhã. Tchau, Pedro. Tchau, obrigada. Até amanhã. Carlos? Sou eu que tenho que encerrar?